Fala, mamíferos! Estamos aqui mais uma vez para gravar o episódio de número 24 e nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente espinhoso, que é a taxação do agro. E nós estamos aqui hoje com a nossa mesa composta pelo Leandro. É isso aí. Né? Mais um Leandro. Isso aí, mamíferos. Vamos lá. E o nosso querido Daniel. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de falar bobagem aqui nesse podcast. Então vamos lá. E sem censura. Sem censura. Não precisa, né? Não. Ainda mais esse assunto. Tomara que o YouTube entenda o que você está falando. Porque da última vez ele não levou tão na brincadeira, não. Mas nós não vamos falar mal de ninguém, não. Só da taxação mesmo. Não vamos falar quem está taxando, nada disso. De forma alguma. Isso aí não tem que falar, né? É só da taxação mesmo, né? Taxaram, né? Deixa no ar. Taxaram, não precisa de falar os nomes. Mas vamos lá, aqui que tem um barulho danado aí na internet e confusão, televisão. O que está acontecendo? Quem? Vai lá, Daniel. O que está acontecendo é o seguinte. O governo passou as eleições, todo mundo já está votado. Quem está feliz, está feliz. Quem se arrependeu só daqui a 4 anos, para poder ter uma segunda chance de fazer diferente. E nisso aí começaram a tomar aquelas atitudes um pouco anti-impopulares para poder arrecadar dinheiro. E uma delas é a taxação do agro, que nada mais é do que mais um imposto para ser pago pela maior máquina de PIB do país, que é o agronegócio, certo? Então, assim, já que é o que está dando mais certo, já que até o que o pessoal fala na Bolsa, né, que é um dos setores blindados ou setores de defesa que você tem para investir, justamente porque a ideia é que ele vai continuar crescendo bastante e está aí, tá seguindo o seu rumo aí bem sólido dentro do Brasil. Então, eles estão começando agora a ver isso como uma forma de arrecadar mais dinheiro em cima disso, inclusive com outras desculpas, né? Está trazendo um problema lá de fora e quem vai acabar pagando o pato vai ser o agro. Aí, nesse caso em específico, a gente está aproveitando que o assunto está muito quente. Ultimamente a gente está falando aí de Goiás e Paraná. Lembrando que os Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os dois já estão tendo problemas não, mas já tem essa taxação do agro já há bastante tempo. Isso. E como é que é essa taxação? É 1,6%, né? É até 1,65%. Ela vai depender do que o governador, no caso aqui o que está mais em voga é o Caiado, que é em Goiás, ele tem até 1,65% para poder cobrar dessa taxação. Isso, em cima do faturamento bruto, né? Em cima do faturamento bruto. Se a gente puxar isso em cima do faturamento líquido, ou seja, depois dos custos, isso pode chegar aí em torno de 8%, dependendo da situação, até 10% do faturamento líquido, né? É do lucro, né? E isso é uma coisa que ninguém pensa, né? Todo mundo pensa, em cima de 100%, o que é 1,65%? Agora, se você imaginar que te sobra 10%, 20%, dependendo do que você trabalha... Às vezes nem isso, né? A comercialização, por exemplo, empresas de comercialização, sobra 3%, 4%. Então, você vai tirar 1,6% do imposto, ou seja, cumulativo. Né? Então, é uma situação muito complexa para o país. E sabe o que eu vejo? Sabe, Samuel, uma coisa assim, eu dei uma olhada ontem, tem mais ou menos uns 20 anos que inventaram um imposto chamado IPI. Sabe quanto que a indústria representava no PIB? 30%. A indústria representava no PIB o que o agro representa hoje. Esse imposto sobre produtos industrializados, que eu chamo de imposto sobre produtos desindustrializados, porque eles conseguiram desindustrializar a indústria, né? Eles acabaram com a indústria. Hoje a indústria não dá 10% do PIB, se não me engano. Então, o imposto
acaba com a indústria, porque você acaba com a competitividade do setor. E parece assim, vamos cobrar deles porque eles estão dando muito certo. Então vamos cobrar da indústria porque está dando muito certo. Inventa um imposto para a indústria. E uma outra coisa é que o imposto não é a indústria que paga. Somos nós, sociedade. Porque esse imposto no consumo, ele é repassado para a sociedade. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tem que esclarecer a cabeça das pessoas que imposto nunca é bom. E assim, o impacto, ele ainda consegue ser muito maior do que nós podemos imaginar. Porque ele dá um impacto da indústria, não, de desestimular a indústria de investir, que diminui emprego, e ao mesmo tempo isso vai somando para o consumidor final. Então, assim, a cadeia toda é muito prejudicada quando isso acontece. E eu vejo assim, outra situação, quando começam a cada vez criar mais impostos, né? Eles não dão conta de administrar os impostos que a gente já paga. A gente vê que não é bem direcionado e distribuído no nosso país, né? Isso vê escândalos aí que a gente não precisa nem de citar mais, porque está todo mundo cansado de ver. Ou seja, uma má administração do recurso que nós já temos, eles querem criar outro para sugar mais ainda de quem realmente está trabalhando honestamente. Você falou da indústria, né? Eu acho assim, inadmissível. Nós no Brasil nós não temos uma indústria de carro brasileira. A China tem 3 ou 4. A Tata Motors, que comprou a Land Rover, por exemplo, é indiana. Né? A Índia tem, a China tem, e a gente não consegue ter uma indústria justamente porque a gente não é competitivo internacionalmente. Quando você taxa um setor no consumo, você mata o setor para competir internacionalmente. Porque a gente não pode esquecer que a gente compete, o agronegócio brasileiro, a nossa competição é com outros países. Né? Tanto que é cotado em dólar. Inteiro, exato. Então você vai onerar um setor e vai tirar, de uma certa forma, a competitividade dele. E uma coisa que você falou muito importante, a gestão do Estado. O Estado não tem uma gestão boa. O Estado, agora em novembro, chegou a 3 trilhões de arrecadação. Nós só perdemos para Cuba em carga tributária, na América Latina. Primeiro é Cuba, segundo é o Brasil, carga tributária. E nós não conseguimos acabar com a pobreza, mesmo com esse horror de dinheiro lá. Então, será que mais dinheiro vai resolver o problema? O problema é o seguinte, o Estado quer dar uma casquinha de sorvete para o mais pobre. Ele chega no governo, lá em Brasília, vai lá com a estrutura deles, depois volta para o mais pobre. Volta só a casquinha. O sorvete já foi. Então, volta a casquinha e mesmo assim ela é pequena. Porque o Estado ele consome, porque ele gasta muito mal. Há um problema de gestão pública muito grande. Não adianta mais recurso. Tem que fazer de uma forma inteligente. E olha para você ver, no meu ponto de vista, isso aqui é insano. Isso aqui é maldade com o ser humano. Como um todo, né? Você fala de 1,65 aí de taxação no faturamento bruto e nós estamos falando de 8%. De 8% no líquido. É assim, isso é aquilo que você acabou de falar. Tem indústrias que operam com 10%. Nem isso, tem indústrias com 3%, 4%. Me parece que assim, eu conversei com bastante gente em questão de parte econômica. A grande maioria das empresas brasileiras trabalha aí com líquido de 5% de lucro, né? Então, assim, a hora que você vem, que você fala um negócio desse aqui, tá sem condição. Assim, é quase 1/3, né? Não dá para acreditar que a pessoa fazer um negócio desse. E se ela fizer isso, Leandro, o que acontece? A vaca vai pro brejo, não é verdade? Detalhe, então, conta pra gente. Detalhe pequeno, olha como é que tá a nossa vaca hoje. Isso, pra quem tá assistindo e tá falando assim, gente, eu acho que eles não perceberam que a placa caiu, não. Saiba que a placa tá desse jeito de propósito, para que você saiba o que acontece se isso for pra frente. E para você que não está vendo, está só escutando esse podcast, saiba que a nossa placa dessa vez está virada com a vaca para baixo, mostrando que o negócio tá preto, menino, tá feio. E uma coisa assim, dessa questão, o leite, eles falaram que não ia taxar. Só que vaca come o quê?
Milho, soja. E milho e soja vai ser taxado, então vai subir o preço do insumo. De 60% a 70% do custo do leite vem da alimentação da vaca. E a vaca come o quê? Então, lógico que vai subir. Sobe toda a cadeia. Né? Enfim, Mas revoltante. O texto é muito bonito. Que está dizendo aqui que não vai cobrar leite, não vai cobrar produtos da cesta básica. Sim, né? boa observação. E nada relativo à agricultura familiar. Só que parece que fica muito bacana e que está defendendo exatamente o mais pobre e quem vai pegar essa a pegada deles, né? Ó, vamos tirar dos que tem mais um pouquinho para jogar nos que tem menos, né? Mas não é bem assim que funciona, né, Samuel? Não, sabe o que vai acontecer? Não vai ter picanha para todo mundo. Não porque a fala picanha isso. vai ser taxada. Não fala A picanha isso. vai ser taxada. Não fala isso, porque nós vamos ser banidos de novo. De novo. Não, mas a carne está escrito que a carne vai ser taxada. Já está escrito. A carne no caso... Não, desculpa, eu falei errado. A carne vai ser taxada, ou seja, não faz parte da cesta básica, pobre não vai comer, ou seja, a picanha que vai ser taxada, o pobre não vai ter acesso a um pouco mais, né? Já é 4 gramas por do outro que nós falamos, né? Só para tentar explicar aqui é o seguinte, a gente já até falou disso antes. Existe imposto no consumo e existe imposto sobre renda. Sobre renda o que se você lucra, por exemplo, imposto sobre dividendos, né? O que você lucra no final, você paga imposto. Ou o imposto sobre herança, que é o ITCD no Brasil, que é de 4% a 8%, nos Estados Unidos é 40%. Mas em compensação tem imposto de consumo muito baixo. Imposto de consumo é isso. Você compra uma soja, vai vender a soja, você tem que pagar PIS, COFINS, ICMS, etc., quando não for para exportação, porque a exportação é desonerada. Você tem que pagar essa taxa nova agora, que é 1,65%, isso tudo é imposto no consumo. Quem é o maior prejudicado com imposto no consumo? O mais pobre. E no Brasil, 34% dos impostos, a arrecadação é 36%, 34%, 32% está no consumo. E tudo que você consome tem imposto. Então, ou seja, quem é o maior prejudicado? O mais pobre. Porque representa o imposto na cesta de consumo dele a maior parte. Por exemplo, o cara que ganha R$2.000, ele vai comprar leite, vai comprar uma carne, vai comprar essas situações de supermercado, veio lá, em média, 30% de imposto. Então, e 30% representa quanto na renda dele de 2.000? Entendeu? Muita Essa é a coisa. questão. Então, a gente está fazendo errado, estamos continuando a fazer errado, e os verdadeiros problemas do Brasil, eles não são discutidos, não são debatidos. E me admira muito ainda quem que está com essa lei, né? Quem que está querendo cobrar esse imposto, né? Sim. Isso que assim, admira toda a cadeia da produção, né? Que me parecia que não era o perfil do indivíduo, e inclusive de campanha e de pessoas que ele sempre teve junto, não é esse o perfil. Mas enfim, tá aí, né? É a vida. E o motivo que ele quer, Eu falar mais? acho que a gente podia até um pouquinho antes. Eu acho que a gente está falando muito assim sobre as consequências e tudo que está na taxação do agro, mas assim, o que de fato é a taxação? Qual que é a proposta? Eu acho que a gente podia voltar um pouco nisso em quem está escutando a gente. Você quer começar, Samuel? Você, o Leandro? Bom, é bom que eu falo assim, né? Você e o Leandro, eu falei 3 pessoas, você percebeu? Tipo assim, dá um jeito, se vira, um, dois, três. Né? Já que ficou na dúvida, sou eu mesmo. Então vamos lá. O que a princípio está sendo colocado para taxação? Em primeiro lugar, milho e soja. São os dois que mais vão ter taxação. É por isso que a gente fala que é até 1,65%. Então, soja e milho são os dois principais que vão realmente chegar nesse 1,65%. E aí vai ter cana, carne, principalmente carne a exportar, e exploração de minério. Trigo também vai entrar nessa brincadeira. E aí trigo é o que mais me assusta. Como é que você vai taxar trigo se a gente é importador de trigo? Ou seja, vai desestimular o negócio que a gente já importa. Samuel, eu concordo com você e você está passando o que vai ser taxado. Sim. Mas a pergunta que precisa da gente entender ela também. O que eles estão querendo com isso? Por que eles estão taxando esses produtos? O que é a defesa deles para falarem assim, ó, estamos taxando porque nós precisamos de fazer isso. Eu chego lá. Beleza. Eu chego lá. Então vamos lá. Então está taxando
as coisas, as commodities, as grandes commodities, está dizendo que não vai taxar nada da cesta básica, não vai taxar leite, porque acaba entrando dentro da cesta básica, alimento de subsistência, né? E nada que seja de venda familiar direto, que venda direto para o consumidor final. Então, de novo, fica falando que no texto, textualmente falando, está cobrando de quem é grande e não está cobrando de quem são os pequenos, né? E outra coisa que fica bonita, dizer no texto que essa é uma contribuição onde você escolhe se você quer pagar facultativa, ou não. né? Ela é facultativa. Mas facultativa de que forma? Bom, se eu tenho um benefício fiscal, um regime fiscal diferente, em alguma outra modalidade, em algum momento na cadeia, eu posso escolher não pagar. Só que aí eu pago aqui nesse regime fiscal que eu tenho, diferenciado. Então, ou eu pago aqui para manter o benefício que eu já tenho, ou eu tiro o meu benefício do lado de cá para não pagar essa alíquota de 1,65. Eu sair do espeto e cair na brasa, né? Resumindo. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, taxação para exportação de carne. Exportação no mundo inteiro há um consenso que exportação não é taxada, é desonerada. E tem motivos para isso, né? Porque traz dólar para o país, porque estimula a indústria nacional, ou a empresa nacional, enfim. São diversas situações. Fala de verdade de elencadas. economia, né? Aí fala a verdade da economia. Exportação de carne, eu sempre falo o seguinte, já falei em vários podcasts, o nosso dever aqui como brasileiro, a gente tem que aprender a agregar valor. A exportação de carne é a soja e milho com valor agregado. Então eles estão desestimulando a agregação de valor do Brasil. Porque carne, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? É um valor agregado alto. Realmente, o Brasil faz um belíssimo papel nisso aí. E nós estamos nessa situação em Goiás. Vai taxar a exportação de carne. E a carne é os cortes nobres, né? A grande maioria dos cortes que são exportados é os cortes nobres, né? E o que vai acontecer? Muita gente vai sair, vai para outros estados próximos, né? Quem tiver um confinamento em Goiás vai pensar duas vezes de fazer em Goiás. Vai fazer em Minas, vai fazer em outro lugar que não tem esse tipo de taxação. Mas exportação é um absurdo taxar, né? E é também um dos motivos da gente não ter uma indústria nacional muito grande no Brasil. Nós não temos nada de cadeia longa. Fala um produto ou alguma coisa que a gente produz. Nós produzimos um celular, nós produzimos um carro, nós produzimos empresa brasileira. Assim, nós não temos muitos exemplos. É um ou outro, mas é por causa dessa situação, a taxação errada que tem no Brasil. E é uma coisa assim, para pensar. Você tem que batar um boi aqui, colocar a carne dentro de um container refrigerado. Esse container tem que parar lá nos países árabes e tem que chegar lá mais barato do que os produtos mais competitivos que existem no mundo. Que é exatamente isso que a gente faz. A gente consegue com que isso chegue lá do outro lado do mundo, num preço extremamente competitivo, ou seja, menor do que os outros países, justamente porque a gente consegue fazer isso muito barato, pelos N motivos que a gente sempre fala por aqui. Porque commodity agrícola é aqui. O cara consegue comprar insumo mais barato do que em outros países. Isso. E não é só a questão, né? A gente tem uma força da natureza também que proporciona isso para nós, que é a questão de clima, questão de terra. O Brasil é muito competitivo nisso, né? É por isso que a gente tem esse potencial. E aquilo que você sempre falou, Leandro, que é a questão de essas taxações, a gente tem que profissionalizar e saber beneficiar o produto para a gente exportar. Não é criar meios de interromper isso, que é as taxações tanto para chegar quanto para sair do país. Não é isso que funciona. Esse não é o mercado livre. Esse é o caminho que deu errado. A Argentina fez isso. Né? Isso eu ia falar agora. A Argentina começou a taxar a exportação e, inexplicavelmente, a produção de soja do Rio Grande do Sul aumentou mesmo com um intempérie climático muito grande lá. Por quê? A Argentina, ao invés de pagar a exportação lá, mandava barcaça para o Rio Grande do Sul. Saiu, inclusive, esse esquema lá, porque o pessoal fica fugindo de taxação. O que é natural, porque não tem resultado, você não vê nada de benefício para esse governo da Argentina, no caso. Então, desestimula o cara a produzir. Imposto tem que chegar no equilíbrio, naquela coisa que a gente já falou, do teorema de Laffer. É o equilíbrio.
Você não pode ser tão alto o imposto de modo que desestimule o cara a produzir e nem tão baixo que o Estado não consiga arrecadar nada. Eu não sou Estado mínimo. Só que assim, o Estado tem que arrecadar e tem que ter uma boa gestão do Estado que a gente não tem aqui. É a prioridade, né? Só para deixar claro o que é o raciocínio que foi usado dentro da Argentina, né, para taxar a exportação. Inflação interna muito alta, população sem conseguir comprar os produtos. Então, o raciocínio foi, eu taxo a exportação, então automaticamente, oferta e demanda, que nós já falamos aqui diversas vezes, então vou ter uma oferta maior de produto dentro do mercado interno, então automaticamente baixa o preço internamente. Tá, só que aí cai na lei de Life. Não vai produzir. Por quê? Porque é tão caro produzir, eu não tenho mercado interno e o mercado externo fica ruim. E não produzindo vai fazer o que com o preço? De novo? Não vai baixar, vai subir. A oferta cai, o preço subiu de a novo. demanda continua. E pior. E aí é pior. A maior parte dos desequilíbrios de inflação que tem no mundo hoje é por um desequilíbrio monetário, sabe? O que acontece? O governo gasta muito mais do que arrecada. E aí, quando ele tem que emitir moeda, emitir título, o dinheiro perde o valor. É o que aconteceu na Argentina. A moeda deles não vale nada. Esse ano, 100% de inflação. Então, é uma situação atrás da outra de absurdos. Do Estado. Entendeu? Então, tem que ter um Estado equilibrado, sim. Né? Para ter uma taxação equilibrada. Inclusive, eles estão querendo agora tentar fazer uma cotação de dólar diferente para tem a cotação Coldplay, tem... e não funciona, né? Não, tampar só com a peneira. Esse benchmark. Você pega o exemplo que deu certo e pega o exemplo que deu errado. A Argentina deu errado, está aqui do lado. Deu errado. Alguém fala que a Argentina deu certo? Não, deu errado. Por quê? Taxou demais, taxou exportação, taxou isso para segurar isso, aquilo. O motivo disso aqui, eu não sei se a gente pode... Você quer falar mais alguma coisa disso aqui? Mas o motivo disso aqui é fundo de infraestrutura, não é isso? Eu estava só esperando para chegar nesse ponto também. E beleza, taxou, esse dinheiro vai para onde? Isso vai para o governo? Para onde que isso vai? Beleza. O grande negócio passou junto, né? Foram dois projetos de leis que correm em paralelo. O primeiro deles é a taxação e o segundo projeto de lei é a criação do Fundeinfra. O Fundeinfra é um fundo de infraestrutura dentro do Estado. Então, todo o recurso que é arrecadado através dessa taxação vai cair no colo desse Fundeinfra. E isso seria para quê? Né? Por que criar essa taxação e por que criar esse Fundeinfra? Porque teve aquela redução de ICMS durante o ano. De combustível. Energia, teve algumas coisas aí. Então, caiu a arrecadação. Caiu a arrecadação, o que eles estão dizendo? Opa, tadinho do Estado. Agora não tem dinheiro para arrumar estrada. Nem nada de infraestrutura de transporte, do modal de transporte, seja ele rodoviário, ferroviário ou aeroviário. Então, se eu não consigo fazer a manutenção dessas coisas e nem coisas novas, eu tenho que arrumar alguma coisa, alguma forma de arrecadar mais e colocar isso como, a princípio, um benefício para quem está pagando. Eu estava escutando uma entrevista do Caiado, justamente para a gente poder fazer esse podcast, e ele comentou que desde que teve essa redução de ICMS, ele perdeu de receita vinda de impostos em torno de 450 milhões por mês por causa dessa redução de ICMS. Inclusive o pessoal falou, né, olha, vamos reduzir esse ICMS aí, depois a gente vê o que faz, a gente dá um jeito de compensar isso. Se vocês lembram, era mais ou menos essa história que estava rodando. E o negócio foi esse. E o Caiado comentou dessa forma, olha, eu tenho que investir em infraestrutura, mas eu também tenho que investir em educação, tenho que investir não sei aonde, em saúde, isso tudo. Se eu não tenho dinheiro para fazer isso tudo, qual que é mais ou menos a ideia? Vamos tirar a infraestrutura da equação, que o que a gente colocava para lá, a gente consegue ainda colocar em educação, saúde e tudo mais que tem que remanejar, né? Pagar folha de pagamento dele lá e tudo. Então, faz isso e a infraestrutura fica um pouco para fora, com o dinheiro indo para um fundo, que é o que você acabou de dizer do Fundeinfra. Então, ele não vai diretamente para o governo. Ele vai para o caixa do Estado, vai para o caixa do Estado. Vai para esse fundo. Mas você sabe que eu sempre me pergunto uma coisa. Quando você, ou a dona de casa, ou o fazendeiro, ou o produtor rural, se ele tem um aperto financeiro, a arrecadação diminui. Vamos pôr que a soja hoje está 180, vai baixa para 160. O que você faz? Você primeiro olha para dentro.
não é? Uhum. Onde que eu posso remanejar os custos? Gestão interna, primeiro. Por que que o Estado não faz isso? Ele, a primeira coisa que ele faz é Nós pôr na temos- conta dos outros. Nós temos um do judiciário consumidor. que é o mais caro do mundo. É. O judiciário mais caro do mundo. Por que que ninguém fala nisso? Entendeu? Vamos olhar para dentro. O cara tinha que olhar para dentro primeiro para falar, pô, será que compensa eu aumentar poxa, e taxar a sociedade? Porque a gente já falou, o imposto é repassado. Vai taxar a sociedade inteira? Leandro, Será- mas assim, Leandro, é muito E- cômodo e simples taxar o consumidor e pôr ele para pagar todas as contas do que eles mexerem dentro do sistema. Mexer no sistema é agressivo, vai gerar choros e ranger de dentes. E para nós, a vida inteira foi assim para a população. Mete o pau e vamos Eu põe pra gostei esse povo Vai pagar. gerar o muito dos quê? choros e rangers de dentes. Porque lá para eles choram. A população não. Eles acham que não, né? É. Principalmente o consumidor final e as pessoas salariadas que a gente vê que vai ser punido por isso aí de forma injusta. Isso é forma injusta. É injusto. Leandro, você tá com uma pegada dramática hoje. Eu tô gostando, cara. Você Não, tá usando mas um palavreado é- diferenciado não, mesmo. É Pô, quem tá triste, no fundo ele tá triste com esse tema. a gente expressa, é isso mesmo, é o que o Leandro falou, a gente expressa são sentimentos. A pessoa que não fala com o coração, ela não fala aquilo que precisa de falar direito, entendeu? E olha, aqui a gente fala isso, isso é mesmo. pro povo que eu tô falando, não tô falando Não, você falou muito Sabe? bem. É isso mesmo. fato, isso é triste, Ó, eles não mexem internamente. e Os Eles... o- ouvintes vão te aplaudir. Tô ficando bom, tô ficando bom. Você Ô, nasceu Leandro, bom. Se eu não tô tiver- abismado, sabe com o quê? Eu vi o primeiro podcast dele, que eu acompanhei o primeiro. Esse é qual? O quarto? Ai, eu já tô perdendo as contas que eu vou ficando... Foi uma evolução gigantesca. Tá de parabéns. A gente Mas vai desinibindo, né? Não, e a turma, o assunto é o momento que a gente tem também, né? De expressar o que a gente pensa. Então, Mas só uma questão aqui. Infraestrutura no mundo inteiro, quem que paga a infraestrutura? Quem que paga? Tem um recurso do Estado, mas a maior parte é o próprio usuário da infraestrutura. óbvio. Você não rateia com a sociedade. Você for para os Estados Unidos, você anda na rodovia, quem que paga a rodovia? Você vai pagar pedágio. Você vai para o aeroporto, quem que paga o aeroporto? É uma concessão. Né? Você paga, você que usou o aeroporto que paga, você que usou a rodovia que paga. Entendeu? E é fato, assim, você entra no aeroporto, você vai comprar alguma coisa lá, o custo lá É alto. é alto. É. Por que é alto? Porque a gente tá O pagando aluguel é caro, o o serviço. aluguel é caro. O serviço está embutido Exato. no produto. Então, Simples. eu acho assim, você tem duas coisas. Eu acho, antes de aumentar a taxa, que o Brasil já tem uma carga tributária enorme, ele poderia, primeiro, olhar para dentro, ver onde que dá para cortar, né, e não taxar a sociedade toda. E segundo, fazer plano de concessões de rodovia. Ou cobrar pedágio do usuário. O que aconteceu no Paraná? Que o Paraná também está na esteira aqui de fazer a taxação do agro no mesmo sentido de Goiás. Por quê? Porque quer colocar dinheiro na infraestrutura. Agora, engraçado, o Paraná tem o quê? Um ano e pouco, que acabou todas as concessões de pedágio no Paraná. E aí o que aconteceu com rodovia no estado do Paraná? Começou a Zero degringolar. manutenção. Zero. É. E aí como é que faz? Em vez de refazer a concessão e colocar mais 25 anos para concessão de pedágio no Paraná, estão querendo fazer a taxação para recuperar essa... E na prática é o seguinte, Vocês ou fazem estrada, não tem outro jeito. Ou quem paga é um rateio da sociedade, ou quem paga é o usuário. Então, eu, particularmente, o governo sempre dá desculpa que é para o mais pobre, para o mais pobre, para o mais pobre. É plausível isso. Eu sou a favor de sempre pensar nessas políticas mesmo. Só que é o seguinte, o mais pobre está pagando a rodovia que eu vou Que usar. você está usando. Que nós estamos usando hoje. O aeroporto Às que vezes eu vou nem- usar. Às vezes nem carro. E ele não nem tem. carro tem, às Nem vezes. carro tem. Nem avião ele anda. E ele vai pagar a minha infraestrutura. Porque é um rateio dividido com a sociedade. Então, aqui em Minas eles fizeram um plano de concessão, que é interessante, saiu agora de Pouso, assinou o contrato de Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas, que é uma rodovia principal, digamos, só que eles fizeram em bloco. Pegaram a principal e pegaram várias outras menores. Vicinais, né? Rodovias que não tinham tanto movimento, tanto fluxo, e concedeu para iniciativa privada. A mesma coisa de Araxá para Uberlândia, que fizeram agora também. Foram duas que foram assinadas o contrato. A próxima, em março, agora vai ser de Varginha, Alfenas e vai para Escarpas. Né? Então, esse é um modelo que dá certo.
Por que a gente não imita isso, sabe? Vamos imitar o que está dando certo, vamos fazer isso aí, ao invés de só taxar. Parece que as coisas no Brasil são muito fáceis, assim. Não tem dinheiro? Vamos taxar? Ou vamos abrir o teto, né? Vamos imprimir mais dinheiro. É fácil. Ninguém fala dos reais problemas. Mas vamos fazer isso. É só você entender e voltar para aquilo que eu acabei de falar de novo. Véio. É o consumidor que está pagando, é o povo. É a população, não são eles. Eles tomam as iniciativas onde a massa não está reagindo em relação a isso, tem dificuldade de reagir. E outra coisa, vários políticos aí ficam na rede social, político de direita, apontando o que está sendo feito de errado do outro. Mas quem realmente está tomando alguma atitude em cima daquilo para poder tomar uma providência? Porque apontar e falar, até papagaio fala. Agora, tomar uma atitude que venha resolver isso, quem que tem que resolver essas coisas? É a oposição que está lá dentro. É eles que têm que começar a tomar providência. Não é a gente, igual está sofrendo aqui, e nós não sabemos caminhos certos de chegar até o momento de resolver isso, de falar assim, é igual, o cara está pondo uma lei dessa aqui, quem é que vai parar ele? Quem que para ele? Então, essa é uma das coisas que, inclusive, está rodando, que eles começaram a falar da inconstitucionalidade. Falei certo? Inconstitucionalidade. Eu não sei porque você tem cara de saber essa palavra. Não sei nada. A inconstitucionalidade desse imposto no seguinte sentido. Eles estão falando que ele é facultativo. Só que aquilo que a gente estava falando antes. É sair do espeto e cair na brasa. Porque ou você paga no benefício e paga ele, ou você tira o benefício e não paga ele. Né? Então, contrário, né? Não, e pior, à beira da reforma tributária que eles estão falando? Exatamente. E o que acontece? Quando isso chega, tem gente que defende que isso, na verdade, é obrigatório. Porque se eu crio várias barreiras, vários obstáculos para você não pagar, automaticamente eu estou te obrigando a pagar. E isso vai cair no Poder Judiciário. Eu estava vendo uma entrevista também com o Leonardo Amaral, que é um advogado tributarista do agro lá de Jataí, e ele estava comentando sobre isso mesmo. Ele falou assim, você pode ter certeza, se isso aqui for para frente, é enxurrada de processo em cima do governo aí para não deixar isso acontecer. Vai conseguir? Aí já são outros 500. Não, Até porque já tem estados que conseguiram. E precisa de arrecadar. Então, eu acredito que não tem muito o que fazer, não. Mas e outra coisa, o passivo tributário, os processos na justiça, o Brasil é enorme. Isso aí vai ser mais um. Porque se eu tivesse no estado de Goiás, não tem filial lá. Se eu tivesse dentro do estado de Goiás, eu possivelmente discutiria esse tributo judicialmente. Pagaria uma parte de juízo e deixava lá para brigar. Vai ter uma enxurrada de processos dessa natureza. Porque aqui no Brasil tudo é conflituoso. E outra coisa, a perda de previsibilidade. Isso é que me deixa mais... É a catástrofe no negócio. Nós temos uma filial em São Paulo, vinha para o Cítrica para Minas. Eu fechei contrato com diversas empresas aqui em Minas e tal. Aí era 4,8% de CMS de São Paulo para Minas. Eu mandava direto para o meu cliente, da filial lá de São Paulo para cá. Do nada, no meio da safra, o governo vai lá, não é 4,8%, é 6,2%. No meio do negócio. Resolveu. Aumentou 2%. Resolveu, vou taxar mais 2%. Então, tem essa situação no Brasil que ainda é insegurança jurídica. Você vai fechar um contrato longo, que agronegócio, você não fecha contrato para amanhã. Você fecha o cara que planta soja, eu hoje mesmo eu fechei um pouco, R$180 no Porto. Você fecha o contrato para o ano que vem. Aí chega para o ano que vem, o cara vai lá e tem uma taxação que você não sabe. Como é que você fica? Quem que vai pagar essa conta? Não, e o seu planejamento sai tudo fora. Sai tudo fora. Foi pro ralo, seu planejamento inteiro. E outra coisa, o que acontece, o que é o backlash, né? Você está no microfone de ouro aí. Tô quase esperando você acabar a linha de Não, raciocínio. backlash eu já falei aqui. Backlash é uma sigla em inglês que a intenção é uma e o efeito é contrário à intenção. Então vamos supor que o estado de Goiás ele vai taxar isso para melhorar alguma coisa X. E o efeito é justamente que não melhora aquela coisa X, sabe? Então quando você tem uma taxação fora do normal, ou alguma coisa fora do normal, ou uma insegurança jurídica, que é o caso que está acontecendo agora,
o efeito é negativo. Você inibe a atividade econômica. Né? As pessoas saem do estado de Goiás. Qual o confinamento, se taxar a exportação aqui pelo que eu estou vendo, qual o confinamento que vai ficar em Goiás? O cara está na dúvida se eu vou fazer em Goiás ou vou fazer em Minas. Ele vai fazer aonde? Entendeu? Claro. Então o efeito é negativo. Só mais um comentário disso. Se isso for aprovado no Goiás, e já tem outros estados que funcionam, pode colar que é Brasil inteiro depois. Mas É só um... Abre a porteira. É só um abre-porteira. não estou fazendo campanha não, todo mundo sabe que eu gosto do Zema, mas se aqui em Minas com o Zema não passa não. Vamos ver, né? Vamos esperar, mas não passa não. Porque nós estamos... Essa aí é do Caiado, que é um produtor, né? Que veio do campo, né? Então, Você assim... fala que a taxação não vem do Zema? Não, o Zema não aprova um negócio desse E não. por falar em taxação, não seja você taxado como ingrato, que não compartilha, que não curte esse episódio. Curte os episódios passados, JPA, Companhia do Leite, a Força Leiteira, a revista Sou do Produtor. Você tem que estar lá. Não seja taxado como ingrato. Seja taxado como aquela pessoa bacana, aquela pessoa que compartilhou com os amigos que estão preocupados com mais impostos. Essa é a sua hora. Fecha parênteses. Voltamos para onde estávamos, não é verdade? É isso aí. O que eu tenho mais Respirei. medo... O que eu tenho mais medo disso não é nem os estados, sabe? Porque eu acho que é difícil de passar em todos os estados. Tem estados que não vão mexer com isso. Minas Gerais eu acho que não vai para esse caminho. Talvez o estado de São Paulo também não vai. O estado de São Paulo já tem uma arrecadação muito grande em outros setores. Ele não precisa dessa Tem um arrecadação. industrial forte, né? Tem muita 1.6. rodovia pedagiada também. A infraestrutura de São Paulo já é muito boa. Né, que estão todos, a maior parte das estradas são concedidas, as principais são concedidas. O meu medo disso aí é que o ano que vem está para se discutir uma reforma tributária. Isso é um fato. Todos falam isso, né, de todos os partidos, enfim, todos estão falando. Tem 2 PECs lá, nós já falamos sobre isso. São 2 PECs que tem lá, está para ser discutido isso. O meu medo é fazer uma reforma tributária de âmbito nacional que unifique os impostos e prejudique o agronegócio. Como vai prejudicar? Simples. Você põe um IVA, que eles estão falando que vai ser um IVA dual, o IVA com algumas alíquotas, 3 ou 4 alíquotas, você encaixa o agro com a alíquota mais alta. Então, há possibilidades de atrapalhar bastante o agro. Ou aumenta demais o ITR, entendeu? Leandro, qual que é a possibilidade que você acha que vai ter reforma tributária para unificar imposto? Eu acho que é grande. É grande? É grande, porque Como é o que eles Brasil vão é fazer o muito samba ruim de do crioulo doido igual eles fazem com o imposto? Que é o meio que eles têm de trazer para dentro de casa. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Não, você sabe que a reforma tributária, o Brasil é muito ruim de reforma. Mas nós passamos algumas reformas. Há 4 anos. Nós passamos a reforma de Previdência agora, que é muito... O cara está boa. aumentando o imposto aqui agora, para dali a pouco ter reforma tributária? Não, mas reforma tributária não significa baixar imposto. Mas Significa unificar? só simplificar. Entendeu? Simplificar para acabar com o passivo. Porque na prática é bom para o governo. A reforma tributária é bom para o governo, porque pacifica muita coisa que hoje tem passivo tributário. Entendeu? Pacifica. Leandro, aonde que tem mais hipótese de acontecer as coisas de errado é onde está mais desorganizado. A desorganização das arrecadações é lindo para eles. É o meio que eles põem dinheiro para dentro do caixa. Quando isso se unificar, que isso criar um método, que para mim unificação pode... Você até me explica melhor se não for, mas é criar um método padrão para acontecer de uma forma só. É mais fácil até de você auditar depois, você sabe onde é que está o problema. É lindo. Hoje, é bom para o governo. É lindo, mas será que eles querem isso realmente de fato? Não, mas o que eu estou te falando é isso. Ele fica mais fácil até de poder saber o que é dele ou o que não é dele de arrecadação. Para quem que é ruim a reforma tributária que simplifica brutalmente os impostos? Porque naquele ranking do InBusiness nós melhoramos, mas nós estamos na rabeira ainda, 148, se não me engano. Nós estamos na quase 150 posição, entre 170 e poucos países. Nós somos dos piores. Vergonha. Nós somos dos países que mais se gasta para pagar imposto, mais se gasta tempo para pagar imposto no mundo. Mas esse IVA é bom para o governo, é bom para a sociedade, não é bom para advogado tributarista e não é bom para contabilidade, contadores.
Não é bom, entre aspas. Porque assim, diminui o trabalho deles. Vai, e a renda vai deles. ter que se inovar, porque vai ser tão fácil pagar o imposto que qualquer pessoa vai poder pagar imposto muito facilmente. Você vai entrar no sistema, você olhar o que você tem de crédito, o que você tem de débito, automaticamente vai dar o que você está pagando. Simples. Então, simples aço. Só que isso o contador tem que se reinventar. Né? Hoje o contador, e a contabilidade, advogado tributarista, ele pega a própria lei de fazer de forma legal que você às vezes não vai para um estado, vai para outro estado, vai para outro estado, de pagar menos imposto. Você tem que ter um filial nesse estado aqui, esse estado aqui e tal, para você pagar um imposto mais confortável, para você ficar competitivo, porque senão você não fica. Porque se você não fizer, o outro faz. Não, eles fazem hoje um mega trabalho devido ao sistema que nós temos. Está certíssimo, né? E são bons nisso, né? E ainda bem que são bons, né? O brasileiro é foda, cara. Eu sempre falei isso. O brasileiro é Os bons. Eles são Aqui, Os bons. os bons, né? Os bons, né? o brasileiro é fudido. Eu vou te falar que o brasileiro é um dos povos mais criativos que eu conheço. O brasileiro é foda. Nesse emaranhado tributário, nessa tamanha burocracia, nessa bagunça que tem em país, nesses juros de 13% de Selic, o cara vai trocar um título do banco e paga 22% ao ano. E o brasileiro consegue criar, consegue produzir, consegue pegar e ganhar dinheiro, consegue produzir leite. O brasileiro é foda, isso é fato. Se a gente não tivesse as pernas do cavalo amarrada, como tá, burocracia, juros altos, essa questão tributária, isso aí, a gente tava decolando, porque o Brasil é a bola da vez. Precisamos de fazer isso. E não precisa de muita coisa, não. É uma reforma tributária bem feita, que não puna o agro, porque eu tenho medo dessa reforma tributária, porque o agro é 30% do PIB. Como aconteceu com a IPI lá atrás, com a indústria, que eles mataram a indústria nacional, o pessoal fala, eu vejo polícia, a indústria saiu de tanto para tanto, mas por quê? Se for que foi falta de Estado ou excesso de Estado na própria indústria? Foi excesso de Estado na própria indústria. Cobrar imposto, IPI, mataram a indústria nacional. Nada a gente compete internacionalmente. Nós não conseguimos fazer um celular, não tem uma marca brasileira. Podia ter. E com um detalhe, né? A gente é o país do agro, a gente vive do agro e eu acho isso ótimo, mas o que traz divisa, o que traz dinheiro mesmo para um país é produto de valor agregado, né? Que normalmente não é o agro. É igual a gente exportando minério de ferro para importar ferro. É o beneficiário, agora ele falou. Sem nexo do mundo. E nem exportar ferro. A gente podia estar exportando carro. Sim. Podia estar fazendo carro. Não, eu falo da gente agora, exportar o minério e trazer para importar ferro. Mas o agro está começando, porque é uma tendência do agro ter a agroindústria. Então nós exportamos óleo, exportamos carne. Qual que é o valor agregado do agro? É o alimento. Nós não exportamos leite, nós precisamos exportar leite, iogurte, produtos veganos. Nós precisamos de exportar isso tudo. Café já tem, né? Bastante. Café já tem exportado, mas nós não agregamos valor no café. Zero. Zero no café. Sabe qual é o maior país exportador de café pronto do mundo? É a Alemanha, não é? Alemanha. E não tem um pé de café. A Suíça, eu estudei na Suíça. Suíça é o primeiro produto que eles mais exportam lá. Sabe qual é? Ouro. O maior exportador de ouro. Segundo é café. Segundo ou terceiro é café. Suíça, que eles mais exportam na Suíça. Quando me perguntou, eu pensei assim, vinho branco, chocolate, que é o que eles produzem lá, né? Não é. É isso. Então, a gente precisa de agregar valor, precisamos ter uma dinâmica de mercado, entrar nas cadeias globais de produção, e isso é dever de casa brasileiro. Agora, resta saber se nós vamos saber, porque a gente é muito devagar também na política. O povo que trabalha é bom pra cacete. O Brasil real é foda. O Brasil real é foda. O Brasil de Brasília, eu não vou falar para não bloquear o podcast novo, senão vai ser ruim. Mas o problema é Brasília, não é o Brasil real, porque o Brasil real é bom. Não é, e assim, eu já conversei com pessoas que moram fora, ou brasileiros que moram ou moraram fora, e até um camarada que eu atendia ele ficou muito tempo no Japão. Ele falava assim, brasileiro, e eu já escutei isso algumas vezes, brasileiro tem duas características muito fortes lá fora. Primeira, é um povo trabalhador, não fica inventando pelo em ovo, tem que trabalhar, trabalha. E segundo, adaptação fora do normal. Adaptação. Tem um problema, ele já consegue passar para lá, para cá e passar em cima.
E é coisa, por exemplo, que o alemão não faz, né? Se você riscar, ele corta em cima. Mas se você falar assim, ó, deu ruim no meio do caminho aí, ele trava. Fala, então, agora temos que ver aí o que vai fazer, porque eu não sei. E o brasileiro corta do lado, passa em cima, faz outro corte, né? Mas a gente tem o Estado brasileiro, o Brasil de Brasília, tem a mania de matar as grandes mentes nacionais. O Gurgel, vocês já viram a história dele? Sim. O Gurgel inventou o carro elétrico muito antes do Elon Musk. Enfim, Elon Musk não foi o que inventou, claro. Mas o Gurgel era uma empresa de carro, um sonho de ser uma indústria automobilística brasileira que deu errado. Por que deu errado? Você já leu a história? Juros Manda altos. lá. Trabalhista. Encargo. Encargo não. Ele teve uma situação que ele teve que mandar alguns funcionários embora. Os funcionários ganharam um horror na justiça, não tinha como pagar, penhoraram. Inclusive os galpões e tal estão penhorados com o quadro de. A massa falida está com o quadro de ex-funcionário. Então, assim, matamos. A gente tem a Brasília mata as grandes mentes brasileiras. As grandes mentes brasileiras, o sonho, às vezes, vou para fora. Porque eu não dou conta disso aqui. O cara não dá conta de tanta porrada. É porrada o tempo inteiro. Você quer fazer um negócio certo, correto e tal, e é porrada. É isso. Você quer fazer o negócio certo, vem lá um cara. Ah, não, tá faltando dinheiro para infraestrutura. Ao invés dele olhar para dentro dele, para dentro do Estado, não, eu vou taxar. Vou taxar o agro porque ele está 30% do PIB, os caras são ricos, então eu vou taxar. É isso. O Estado, no meio do jogo. Aí você desestimula os caras. O Estado intervém, o Estado tem um poder muito grande, né, na produção, na sociedade. Muito grande. Então vamos só pensar na questão da infraestrutura, que foram feitos vários leilões em cima de infraestrutura, né, pelo Tarcísio quando ele era ministro da infraestrutura, que nós chegamos a praticamente 1 trilhão só de contratos para infraestrutura nos próximos 10 anos no Brasil. Com que participação do Estado? Quase nenhuma. Isso foi leilão de concessão. Portos, rodovias, ferrovias, aeroportos. Tem mais um pré-sal vindo do saneamento básico, que foi a lei do saneamento que passou. É um pré-sal que tem de investimento privado em saneamento que vem. O Tarcísio foi 1 trilhão, nos próximos 10 anos tem 1 trilhão. O Brasil está condenado a crescer, apesar de Brasília. Apesar de Brasília. E outra coisa, o investimento em infraestrutura, eu não vou saber os números certos, corretos, mas eu vi essa semana, estava vendo um evento da LID e vi ontem da Esfera, que teve muito, muito bacana. Mas fala muito em investir em infraestrutura. A iniciativa privada, ela já investe 20 vezes mais do que o Estado em infraestrutura hoje. E é claro que eu sei que o Estado tem que investir em infraestrutura. Esse fundo é infra, eu não estou falando que o Estado não deve investir em infraestrutura. Deve investir sim. Porque tem algumas estradas, algumas situações, algumas ligações. Por exemplo, cidade com uma X ou Y que é estrada de terra, a iniciativa privada não vai asfaltar aquilo ali. Porque ela não tem interesse ali. Não tem uma taxa de retorno ali. O Estado tem que colocar dinheiro ali. Não estou falando que não é importante, mas o investimento privado ele tem que vir acompanhado e às vezes, não, muitas, a maior parte das vezes, ele é mais importante do que o investimento público. Voltando aqui para o negócio, mais uma coisa que eu queria dizer também, que eu achei essa analogia muito interessante, que é com relação ao Fundo Rural. Voltando mais uma vez na ideia de ser um imposto facultativo, ou uma taxa facultativa. E aí o pessoal estava comentando muito sobre isso, que é a mesma coisa que aconteceu com o Fundo Rural. Que o Fundo Rural era um fundo também que era facultativo, e aí no meio do caminho, depois de anos, o Poder Judiciário falou assim, então, gente, eu acho que isso aqui, na verdade, não é facultativo, não. Isso aqui claramente é compulsório, vocês tinham que ter pagado. Já que vocês não pagaram, agora você vai ter que pagar o retroativo inteiro, corrigido. E um monte de gente ficou desesperada por causa disso. Então, aqueles que pensam que às vezes não vai pagar essa taxa também, saibam que já aconteceu com o Fundo Rural. Todos sabem disso de há pouco tempo atrás e pode acontecer a mesma coisa com essa taxação do agro que a gente está falando. Muito importante, aqueles que já pensaram em escapar da bomba. Ô Leandro, voltando a um assunto aqui, a questão do agro e esses produtores, principalmente produtor de grão, enfim, qualquer da atividade,
eles usam muito do recurso do capital do banco para poder fazer seus investimentos. E isso é uma fonte de crescimento do país, né? Esse capital do banco para poder fazer acontecer isso. E só para a gente ter noção do que é um imposto, o que um imposto desse reflete dentro da cadeia, quanto que a gente tem hoje de base aí de um financiamento que você vai fazer rural? Quanto que você paga por mês para utilizar de um crédito do banco, em média? Ó, Você fala- de custeio. De custeio, vamos supor. O custeio é BNDES, Uhum. que é um banco público, que repassa através dos bancos privados ou não. Né? Então, tem Banco Cooperativo, Banco do Brasil e tal. O custeio agora saiu a 12,5%, mais ou menos. 12,5%. 12,5%. Eu acho que foi 12%. Né, que emprestou. É um juros muito caro para os padrões internacionais. Você vai nos Estados Unidos, esses países mais desenvolvidos que têm uma característica, uma responsabilidade fiscal e tudo mais, esses juros para investimento é 1%, 2% ao ano. 12% é cartão de crédito. Aqui é 12%, é cartão de crédito. É cartão de crédito. Você paga a taxa mínima do cartão de crédito, você vai pagar 12% ao ano. Lá. Aqui é 12% para você investir. É um juros muito alto. Agora, uma coisa que você me fez lembrar é o seguinte, fala-se que o agro não paga imposto. Só nesse financiamento, o produtor rural ele paga 0,38 de IOF. Não tem como escapar. É imposto federal. Imposto sobre operações financeiras. É lá no financeiro. Ué. Não, aí o cara pegou 1.000 hectares, ele vai gastar 10 milhões de reais. Tá? Ele vai pagar 0,38. Vamos 0,38? 38 mil de imposto. Para captar o recurso. Só de imposto porque vai Para captar o recurso. O que eu estou querendo falar? Para vocês verem o tanto que é expressivo um valor de imposto desse em cima daquilo que é faturado. É violento. E você já paga, porque você... Você paga os juros caros. O que esse imposto cada vez faz mais? Está limitando a máquina de crescer, de desenvolver. É a indústria do agro. É isso que está fazendo. Não dá para... A gente não conforma com isso. Não, eu não conformo também, não. Pegar, não. Pegar, não. 11,3 Então, parado. resumindo, eu acho que a gente podia até já ir caminhando para o final, só vindo aqui para a pauta. Então, com relação ao preço das commodities, o que vai acontecer? Tem que subir, né? Vai ter que subir. Alguém vai ter que pagar essa conta e com certeza não vai ser na margem do produtor. Isso aí vai para frente aí, né? E vamos olhar para o cenário internacional. É. O cenário internacional, ele é um cenário, a princípio, extremamente favorável para o Brasil. Porque nós somos competitivos, nós já falamos isso. E lá fora o negócio não está legal. Não foi à toa que a Rússia agora assinou o contrato lá da Rota do Mar Negro para deixar sair um bocado de grão lá da região da Ucrânia. Porque o negócio começou a ficar meio feio. Então, não, deixa sair um pouquinho de coisa aqui. Não vamos piorar a situação do jeito que ela está, não. E a população do mundo, cada vez maior, demandando cada vez mais alimento. Passou agora, não sei, agora foi semana passada, exportação de milho para a China. Semana passada, né? Passou assim. Então, a China vai comprar milho, agora finalmente do Brasil. Não tinha comprado milho ainda. Então, cenário extremamente favorável. Falta de oferta de commodities do resto do mundo. Né? Argentina, Uruguai, que não faz cosquinha no mundo, mas Estados Unidos, praticamente não cresce mais a produção dele. O Brasil ainda cresce a olhos vistos. Infelizmente, no continente africano, o que cresce de produção é para consumo interno. Na Europa, não tem condições de crescer mais produção. Ucrânia, que está ali no meio da Europa, indo para a Ásia... O que produz destrói, né? Não vai produzir agora. Nos próximos anos, não produz nada. Então, quem tem que produzir comida? O Brasil. Brasil. E quem Hashtag sabe disso? nóis. E quem sabe dessa informação privilegiada todos os instantes? Os Dários. governos. E é por isso que eles aumentam o Claro. imposto e reduzem a margem do produtor. Mas não vai deixar de exportar. Não vai deixar de ter o comércio lá fora. Porque lá tem gente precisando de comer cada dia mais.
É verdade. Daros, depois você coloca na edição. Hashtag é nóis. Quando o Samuel fizer a pergunta. Só que nós estamos passando por um momento no mundo de inflação. Então, falta de oferta de commodities do resto do mundo, o único país que vai ofertar essas commodities é o Brasil. Né? O Leandro aqui do meu lado, o 01, que ali é o 02, né? O 01 aqui sabe disso muito melhor do que eu, né? Assim, essa questão de commodity a curva é sempre para cima no longo prazo. É sempre para cima. E o Brasil tem um papel fundamental nessa dinâmica no mundo aí, né? A China precisa de comer. A gente já falou uma vez num podcast, a África, que hoje é o patinho feio. A Nigéria vai ter até 2050 quase 700 milhões de pessoas. Só a Nigéria. Nada se produz. O mundo caminha aos trancos e barrancos, mas você pegar a curva, o mundo sempre, a renda per capita aumenta, o IDH melhora. Né? Claro, alguns países são mais rápidos, outros mais lentos, mas sempre melhora. E quem que vai fazer esse papel fundamental na segurança alimentar? É o Brasil. Nós não podemos nos dar ao luxo de, em hipótese nenhuma, parar de produzir, ou produzir menos, ou parar de crescer. Ninguém está falando em desmatar. Nós estamos falando em aumentar a produção com produtividade. A gente não pode se dar ao luxo. Né? E eu acho que a trajetória para o agro ela é muito positiva. Se o Estado não fizer como fez com a indústria, com a IPI, e taxação, nós vamos ter um mercado muito dinâmico, muito próspero para o país. Nós temos que abusar disso também. Nós não podemos ficar só com o agro. Nós precisamos de ter políticas de agregação de valor, né, de diminuir o IPI, sim, zerar o imposto sobre produtos, ter uma indústria competitiva, agregar valor. Né? Por exemplo, a indústria nossa que nós temos, GMP Pet Food, hoje é a maior indústria de desidratado do país, que a gente é sócio. Ela é o agro com valor agregado. Ótimo. Esse é o caminho. A gente vende na Pets, quer dizer, a Pets vende para o consumidor final, se não me engano, R$19, 100 gramas de carne desidratada. Eu pego o próprio frango, desidrato ele e vendo na Pets, Cobase, enfim. São produtos extremamente naturais. Isso é o agro com valor agregado. Nós precisamos de fazer essa indústria, desonerar esse tipo de indústria para que essa indústria fique competitiva globalmente, para que uma empresa exporte, outras empresas exportem e dominem realmente o mundo nesse segmento do agronegócio mesmo, porque nós temos que agregar valor ao próprio agronegócio. Eu também não entendo por que a gente não conseguiu, quer dizer, entendo que é muito por causa da turma de Brasília, mas por que a gente não consegue agregar valor no café? Nós somos o maior exportador, o café do Brasil é um colosso, né? É um colosso. O café do Brasil é muito bom, qualidade excelente, e nós não conseguimos agregar valor ao café. Temos algumas situações locais? Temos, mas nós precisamos de agregar valor no café. E precisamos de agregar valor no agro. Agora, não é taxando o agro que a gente vai agregar valor. Não é taxando o agronegócio na base ou na cadeia que a gente vai agregar valor, conseguir trazer divisa para o país de fato. Eu não tenho dúvida nenhuma que o agro é promissor do mundo aí, é o que vai acontecer, e o Brasil é celeiro disso. A gente não tem essa dúvida. O que a gente não pode deixar isso acontecer com quem realmente está produzindo, porque nós dependemos dos insumos que vêm de fora e nós sabemos que nós vamos vender, porque o mundo precisa. E as pessoas que estão nesse meio ficar tirando a margem de quem está no campo, porque isso desestimula a produção. Isso aí que a gente tem que ficar assegurando. Mas que vai vender, vai, e que vai produzir, vai. E não é esse imposto aqui que vai fazer o brasileiro desanimar de produzir, não. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Só que o que eu falo é desumano. Os caras sabem disso, então eles fazem o que eles querem. É isso que incomoda. Isso que incomoda não é só eu, não. O que incomoda é todo mundo que está nessa mesa e o pessoal que está no campo. A gente lida com os produtores todo dia. O que eu falo que existe uma situação assim, é que eu converso com muita gente de esquerda e de direita, eu não tenho esse negócio. Assim, eu converso com todo mundo e tento ver, principalmente, coisas na internet de todos os partidos. Há uma situação seguinte, de vamos tirar do que tem mais e dar para o que tem menos. Isso chama-se justiça tributária. Faz sentido, né?
mas tem que saber como. Igual muita gente fala, vamos ter um imposto sobre grandes fortunas. Vocês já devem ter escutado falar isso. Sim. Demais. Rico pode ser tudo, menos burro. Pode ser tudo, menos burro. Ele pega o dinheiro dele aqui, está aplicado numa ação brasileira, do Banco do Brasil, da Eletrobras, enfim, abre uma conta na própria XP, fazendo propaganda para a XP, nos Estados Unidos, e compra as mesmas ações que ele compraria aqui. Então, não faz sentido nenhum. Aí os caras para pegar, vamos pegar o mais rico, vamos taxar o agronegócio? Você vai estar taxando a sociedade, principalmente os mais pobres. Vamos cobrar 40%, 50% da gasolina? Não, você está taxando os mais pobres. O imposto no consumo, você está taxando os mais pobres. Imposto sobre dividendos, você está pegando os que têm mais. Os que têm mais. Faz todo sentido. Nos Estados Unidos tem sentido. imposto sobre dividendos. O que é a lógica? Você mete o pau e fala, você vai lá, produz pra cacete na fazenda e tal, e reinveste na fazenda. E o produtor é assim. Eu sei que eu sou produtor. Eu invisto na fazenda, não vejo a cor do dinheiro da Unisaf, que é uma empresa de produção agrícola nossa. Eu invisto, estou fazendo silo, estou fazendo tal, comprando máquina, comprando. Isso é 100% desonerado. Agora, a partir do momento que eu pego o caixa que sobrou e ponho no meu bolso, aí eu sou taxado. E é assim nos Estados Unidos. Por isso é que a dinâmica melhora, sabe? Lá é completamente diferente daqui. É outra realidade. O cara tem vontade de... Sobrou dinheiro no fim do ano, peraí, onde que eu vou investir? Porque eu quero investir. Isso gira a economia. Gira a economia. Eu vou comprar um terreno para ampliar a produção, vou fazer um prédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou investir. Isso gira a economia. Tanto é que os Estados Unidos têm 3% de desempregados. Na linguagem dos mais antigos, eles falam que esse dinheiro que fica guardado, ele não serve a Deus. Porque você não faz ele movimentar. E se você não movimenta, você não gera emprego, o cara não tem comida. Então, assim, dinheiro guardado não é benefício, não está servindo a população do jeito que precisa. E é o que você está falando. Quando você pega o seu lucro lá, você fala, o que eu vou investir? Você já está pensando assim, eu preciso... Investimento tem que ser desonerado. No Brasil não é. É isso aí. Entendeu? Aqui tem o imposto de renda pessoa jurídica. Deu uma hora já, né? Já. Não, então senão a gente vai falar muito aqui. Mas é porque o assunto é polêmico. Palavras finais. O assunto é... Interfere diretamente dentro do nosso negócio também, né? Então, assim, lógico a gente fica preocupado mesmo. Não tem como não ficar, não. Mas, assim, bora trabalhar. A gente tem que unir força. Justamente. Colocar para todo mundo ver. Para não deixar nada que prejudica o agronegócio. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que ser unido. Não estou falando de política A, B, nem nada. Não é partidos, não. É negócio. É para unir, para não prejudicar a gente. O agro tem que se unir. Não tem nada a ver com partido nenhum. É isso o aí. agro. Isso o aí. agro como um todo tem que se unir contra esse tipo de coisa. Isso aí. Vamos para as considerações finais, então? Vamos lá. Então pode começar, Daniel. O meu vai ser muito simples, as minhas considerações finais de hoje. Eu só acho que é o seguinte, isso aqui, benefício zero para cadeia e deixar muito claro que os dois Mato Grossos já tem isso aqui. Goiás está na bica de fazer. Só falta o Caiado sancionar o que ele mesmo propôs. Então não tem muito o que falar. Paraná começou a briga em cima disso e aí o pessoal quase invadiu lá, gritou e tal, e eles voltaram atrás. Vamos ver até quando. Agora, é o que o Leandro falou, com 4 estados, se o Paraná conseguir ir para frente, 4 estados com isso, daqui a pouco é unificado aí para todos os outros estados. E aí sim a gente vai começar a ver problema maior do que já tá sendo feito por causa disso. Momentos de tensão. Pode falar, então vai lá. Depois a gente chega no final. Não, eu só queria deixar claro aqui também, só para terminar, falar do meu Instagram, @daniel.cedoleite. Para quem quiser, curte, compartilha. A gente sempre coloca alguma coisa lá para vocês também. O assunto foi polêmico, mas eu acho que nós deixamos bastante coisa aí esclarecida, né? Eu tô chorando. Tá chorando, né? Tô chorando. Normal. Por dentro eu aqui, também tô. Tá difícil. Eu também tô. Mas assim, o agro não vai parar por isso, né? Não é isso que vai
que vai diminuir nossa produção, ou enfim, os nossos números perante outros países e até mesmo o nosso número interno, cada vez a tendência é de crescimento, sim, pelo tanto que o pessoal trabalha, né? E por isso que a gente sofre, porque a gente vê o pessoal do campo trabalhando muito. E ficar essa parte de responsabilidade de nos ajudar é o que você disse. Nessa hora, a gente tem que unir forças, e para unir forças não existe partido político. Existe um bem comum, que é o nosso país e a nossa produção, que está em jogo. Então, as pessoas que podem interferir nisso de alguma forma direta, que faça por onde, que faça as coisas acontecer, porque nós estamos aqui precisando dessa ajuda. E assim, quando eu falo isso, é diferente de ter que sair queimando pneu para as estradas e fazendo tudo isso aí, porque isso não vai, isso é só palco e circo, isso é só circo, para os outros verem. Né? Não agrega o negócio. Então nós precisamos das pessoas que realmente responsável pelo setor, que tem influência no setor, unir, esquecer partido político, para que isso não vá cada vez mais acontecendo no nosso país e prejudicando o setor produtivo, porque uma hora ele vai estrangular, e aí vai ser a conta, quem vai pagar vai ser árdua o negócio. Minhas considerações finais é o seguinte, vou tentar ser bem curto, tá? Embora a vontade é de ter mais um podcast. Mais uma hora. Eu tô curioso para ver isso acontecer. Tô curioso. Não, mas a gente conseguiu. Passou 6 minutos de 1 hora, a gente tinha combinado. Falta 2 considerações finais. Não, mas eu vou ser curto. Eu acho assim, o agro tem tudo para dar certo, a gente tem que estar unido. Isso é um fato. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de discutir o mainstream da política. Se o Bolsonaro A ou B. Sim. Ganhou um político e agora a gente tem que brigar pelas pautas. Lutar pelas pautas Justamente. do agro. Então não adianta hoje ficar reclamando. Mas se passar alguma coisa contra o agro, nós temos que ter um dever de peitar e reclamar. Não por ideologia, porque a gente vai ser prejudicado, não, a sociedade vai ser prejudicada. Foram vários fatores que nós falamos aqui, que Exato. muita gente. Então, a sociedade, o mais pobre vai pagar mais caro. Quanto mais imposto na cadeia, o mais pobre paga mais. Então, eu acho que a mensagem final é: a gente tem que ficar unido, o agronegócio tem que ficar cada vez mais unido. A gente na JPA está à disposição, Cido Leite também. E é isso, minhas considerações finais, vou ser curto. Meu Instagram é leandro.avelar.jpa. Segue a gente lá, que eu sempre coloco coisas ligadas ao agronegócio também. É isso aí. E você falou, Leandro, eu quero ver aqui também, ó, eu até anotei aqui para não esquecer. Eu acho que a gente podia até começar um movimento aí de hashtags e tudo mais aí nas mídias, de Ao Agro Somos Unidos. Você sabe que nós temos a novidade agora, breaking news, né? O marketing nosso está fazendo uma campanha que vai começar em janeiro. A gente está chamando algumas pessoas até famosas. A JPA, J é juntos, P para e o A é agro. Então, juntos pelo agro forma a palavra JPA. E a gente vai começar a partir do ano que vem divulgando o nosso marketplace, ajuda com o produtor rural. E é isso, a ideia é isso aí, juntos pelo agronegócio, né? E juntos pelo país, porque o agronegócio é o país. É isso mesmo, Daniel. Só te dando um spoiler aí da campanha nossa, mas é mais ou menos. Uma boa ideia, né? Mas tudo bem. Aposto que não tem nada pronto lá. Eu vou te mostrar aqui. Tem pronto, porra, de coisa. Então o já pode pôr hashtag lá também. Pode pôr. Hashtag agro, hashtag tudo. É nós aí. Juntos pelo agro, o meu marketing vai ficar meio bravo, porque ele falou que queria fazer um lançamento em janeiro. Eu já dei o spoiler aqui, mas tá valendo. Ótimo. Leandro, você não falou o seu arroba. leandrocarlos.pereira. Aí, ó. Então, para a gente poder encerrar, sem o Darcy ficar com raiva da gente, que passou do tempo, né? Turma, vamos lembrar da placa aqui, ó. Não vamos deixar a vaca ir para o brejo. Né? Vamos buscar dentro de uma boa discussão, todos nós juntos. Bom debate, né? Juntos pelo agronegócio, juntos pelo Brasil. Junto pela essa pátria gigantesca que nós temos, com um potencial enorme. Nós mais uma vez, nós somos a bola da vez no mundo para tudo, não só para o agro, como para a indústria. Então vamos lutar para que isso ocorra
realmente que a gente pare de ser o país do futuro e seja o país do agora e que vai crescer e que vai dominar todo esse cenário de agronegócio e de indústria. É isso aí. Meu arroba é samuel.ciadoleite. Vocês podem me encontrar por lá também. E agora aquele leitinho que não pode faltar no final. Vamos Saúde. lá, saúde. Antes um ruim acordo do que uma boa demanda. É isso aí. Até mais, pessoal. Até a Até próxima. mais, gente. Um abraço.